O jantar anual do Exército sempre foi o evento mais esperado do ano. Uniformes impecáveis, luzes alinhadas sobre as mesas, discursos protocolados e aquele cheiro de polimento que se misturava ao perfume das esposas e namoradas que vinham prestigiar seus companheiros. Eu nunca imaginei que meu aniversário de 31 anos se transformaria no palco da maior humilhação da minha vida. Era uma noite que prometia ser solene, mas terminou marcada por olhares congelados, câmeras de celular e uma assinatura que mudaria tudo. Eu cheguei cedo. O salão principal do 12º Batalhão estava decorado com bandeiras e arranjos florais em tons de verde e dourado. A banda militar já testava os instrumentos e o som dos metais ecoava pelos corredores. Estava orgulhosa. Vestia meu uniforme de gala, o mesmo que usei quando recebi a primeira condecoração por mérito. Minha farda estava alinhada, meu cabelo preso em um coque firme e o broche de honra reluzia no peito. Ao meu lado, meu marido, Lucas, parecia distante. Passara o dia inteiro no celular e sequer havia me dado parabéns. Mas eu, tola, ainda esperava que talvez ele estivesse preparando alguma surpresa. Nos últimos meses, nosso casamento andava frio. Ele, civil, advogado de postura arrogante, costumava repetir em tom de brincadeira que eu mandava demais até fora do quartel. Eu ria para evitar brigas, mas sabia que aquilo o incomodava. Quando fomos convidados para o jantar de gala, pensei que seria uma oportunidade para reaproximar as coisas. Ele havia prometido que seria uma noite especial, e de fato seria, só não do jeito que eu imaginava. Durante o coquetel, minha sogra se aproximou com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela sempre se vestia como se fosse madrinha de um casamento, com brilhos demais e perfume forte. "Parabéns, minha querida", disse, me entregando uma pequena caixa dourada. Achei que fosse um presente. Quando abri, encontrei dentro um envelope branco, dobrado em 2 partes. Por instinto, olhei para Lucas. Ele segurava o celular apontado para mim, como se gravasse uma cena qualquer. "Abre", ela insistiu, com voz doce. Abri, e ali estava. O pedido de divórcio. Datado, assinado por ele e por um advogado que eu nem conhecia. A sala silenciou, como se alguém tivesse cortado o som da banda. Eu senti o ar sumir, mas mantive o que sempre me ensinaram: postura. Segurei o papel com firmeza, sem deixar transparecer o tremor das mãos. A assinatura de Lucas, fria e nítida, parecia mais um golpe de baioneta do que uma tinta azul. Ao redor, os olhares variavam entre espanto e constrangimento. "Feliz aniversário, capitã", minha sogra disse, com aquele tom envenenado que só ela dominava. Lucas riu baixo, sem vergonha, enquanto a câmera do celular ainda gravava. "Quer que eu filme a sua reação?", ele perguntou. Eu apenas olhei nos olhos dele e respondi com a serenidade de quem entende, de repente, o tamanho do abismo à sua frente. "Filme", disse. "Assim você vai lembrar do dia em que me perdeu." Assinei o documento ali mesmo, com a caneta que estava presa na bainha do meu bolso. O som da ponta riscando o papel ecoou mais alto que qualquer aplauso daquela noite. Eu me levantei, dobrei o papel calmamente e o devolvi à sogra. Ela parecia decepcionada por eu não ter explodido. Esperava lágrimas, talvez um escândalo, mas aprendi, desde o primeiro dia na academia, que o silêncio pode ser uma arma mais letal que qualquer grito. Quando olhei ao redor, vi rostos conhecidos, colegas de farda que desviavam o olhar, superiores tentando disfarçar o constrangimento, esposas cochichando entre si. Eu respirei fundo, ajustei a postura e voltei à mesa. O jantar seguiu como se nada tivesse acontecido. Lucas sumiu entre brindes e risadas, fingindo que a cena não havia existido. Eu apenas comi devagar, sem sentir o gosto de nada. A cada garfada, uma lembrança passava pela mente. A primeira vez que ele foi me buscar depois de um turno de 24 horas, o dia em que jurou que nunca suportaria ver ninguém desrespeitar uma mulher fardada. Ironia. Quando as luzes começaram a baixar para o discurso do coronel, senti meu coração bater no ritmo dos tambores. O protocolo exigia compostura. Eu permaneci firme, mãos apoiadas sobre a mesa, rosto impassível. Mas por dentro, algo se movia, um tipo de calma sombria, como a de quem entende que acabou o tempo da ingenuidade. O discurso seguiu. As taças tilintaram.
E quando o coronel pediu que eu me levantasse para receber uma menção honrosa pelos anos de serviço, o salão inteiro aplaudiu. Inclusive Lucas, que fingia naturalidade. Eu me levantei devagar, olhei para ele e, naquele instante, algo se quebrou definitivamente. Caminhei até o púlpito, recebi o diploma e, antes de voltar ao meu lugar, peguei o microfone. A voz saiu firme, sem tremor. Senhores, esta noite representa disciplina, lealdade e respeito. 3 valores que carrego comigo há mais de 10 anos. E é curioso como a vida escolhe o momento certo para nos testar. Hoje, dia do meu aniversário, recebi um presente inesperado. Um lembrete de que algumas pessoas não entendem o valor de um juramento. Fiz uma pausa. Podia ouvir o ranger das cadeiras, os olhares cruzando entre si. Mas fiquem tranquilos. Tudo o que é feito diante de testemunhas será lembrado. Devolvi o microfone. Nenhum aplauso veio. Só silêncio. Um silêncio denso, pesado, cortado apenas pelo som distante da banda retomando uma melodia que ninguém mais ouvia. Sentei-me novamente, terminei meu vinho e me levantei antes da sobremesa. Passei por Lucas, que ainda segurava o celular, e sussurrei: apaga o vídeo ou guarda. Você vai precisar dele em breve. Do lado de fora, o vento da noite cortava o ar frio do quartel. As estrelas pareciam mais distantes do que nunca. Caminhei até o estacionamento, tirei o boné e o coloquei debaixo do braço. Quando abri a porta do carro, senti algo dentro de mim se alinhar. Uma mistura de dor, raiva e clareza. Não chorei. Nem mesmo quando liguei o motor e vi pelo retrovisor a sombra de Lucas e da mãe rindo na saída do salão. Naquela madrugada, parei o carro no acostamento da estrada que levava de volta à cidade. O relógio marcava 01:47. Respirei fundo e repeti em voz alta. Eu não perdi. Só aprendi quem realmente estava do meu lado. Peguei o celular, abri o bloco de notas e comecei a escrever o que seria o primeiro rascunho do meu plano. Não um plano de vingança. Ainda não. Era um plano de sobrevivência. E de reconstrução. Porque, no fundo, eu sabia que o que eles fizeram não era apenas um fim. Era o começo de algo maior. E, ao contrário do que eles pensavam, eu nunca fui mulher de abaixar a cabeça. Acordei com o som do despertador antes mesmo de o sol nascer. Por um segundo, esqueci onde estava. E aquele instante de esquecimento foi quase um alívio. Mas bastou abrir os olhos para que a lembrança voltasse inteira. O salão iluminado, o riso abafado de Lucas, o papel branco tremendo nas minhas mãos, a sensação de estar nua em meio a fardas e olhares. O espelho do quarto refletia uma mulher que não parecia eu. Olheiras fundas, o coque desfeito, a farda pendurada ainda com o broche que usei na noite anterior. Toquei o metal frio e senti a mesma frieza percorrer meu corpo. O protocolo não permite atrasos, e nem a dor suspende o dever. Tomei banho em silêncio, vesti o uniforme operacional e prendi o cabelo como sempre. O espelho me devolveu uma imagem rígida, disciplinada, como se cada botão abotoado fosse uma tentativa de manter o controle sobre algo que já tinha desmoronado. Peguei o café preto, sem açúcar, e encarei o relógio da parede. Faltavam 15 minutos para a formatura matinal. 15 minutos para enfrentar o mundo depois da exposição. 15 minutos para me recompor e fingir que nada havia acontecido. O pátio da base estava coberto de névoa quando cheguei. O som dos coturnos ecoava em cadência, o estalar seco das ordens se misturando com o frio cortante do amanhecer. Cada soldado cumpria seu papel com precisão mecânica, mas eu sentia os olhares cruzando na minha direção, disfarçados entre saudações e gestos formais. Bom dia, capitã. As ordens, senhora. As vozes eram firmes, mas havia hesitação nelas. O tipo de respeito que, por baixo, escondia curiosidade e compaixão. Eu sabia o que diziam pelas costas. Sabia das mensagens enviadas nos grupos, dos prints do vídeo circulando em conversas privadas. Alguém sempre vaza, principalmente quando a vergonha é grande demais para ficar contida. Fingi não ver. Fingi não ouvir. Passei o dia cumprindo tarefas com uma precisão quase automática.
Assinei relatórios, revisei escalas, acompanhei inspeções. Era mais fácil me esconder atrás das funções do que lidar com a ferida que latejava por dentro. Cada vez que o telefone vibrava, o nome de Lucas piscava na tela. Não atendi nenhuma das vezes. Ele tentava contato desde as primeiras horas, mas o som da ligação se tornava um lembrete irritante daquilo que eu me recusava a reviver. Por volta do meio-dia, o Major Vasconcelos me chamou na sala dele. Um homem de poucas palavras e olhar experiente, sabia ler o que não era dito. Capitã Almeida, sente-se. Sentei. Ele manteve o silêncio por alguns segundos, apenas me observando. Soube do que aconteceu ontem. A frase não veio como acusação, mas como constatação. Senhor, foi um incidente pessoal. Quando acontece dentro da unidade, deixa de ser pessoal. Ele respondeu com calma. Eu fiquei imóvel, o queixo ereto, os olhos fixos no ponto cego da parede. Não vou perguntar detalhes. Só quero saber se a senhora está apta a continuar. Respirei fundo. Estou, senhor. Ele assentiu lentamente, como quem reconhece uma ferida, mas respeita quem decide carregá-la. Então, mantenha-se firme. O exército respeita quem sabe cair sem perder a postura. Saí da sala com o peito apertado. O vento do corredor parecia mais frio, o som das vozes mais distante. No refeitório, os colegas fingiam normalidade. Uns falavam alto demais, outros desviavam o olhar. Sentei sozinha, com a bandeja de comida intocada à frente, e olhei pela janela. No pátio, 2 soldados treinavam movimentos sincronizados. O ritmo perfeito deles me lembrou que eu também fora treinada para isso. Resistir, manter o controle, suportar a exposição. A diferença era que, dessa vez, o inimigo não usava farda. Durante o turno da tarde, mergulhei no trabalho para não pensar. Processos administrativos, relatórios de armamento, planilhas logísticas, qualquer coisa que me impedisse de ouvir minha própria cabeça. Quando o expediente terminou, o corpo pedia descanso, mas a mente ainda estava em marcha. Dirigi de volta para casa com o rádio desligado e a janela aberta. O ar frio cortava o rosto e me mantinha desperta. No retrovisor, o pôr do sol tingia o céu de um vermelho quase metálico, da cor do vinho que deixei sobre a mesa do jantar da noite anterior. A casa estava silenciosa quando cheguei. Nenhum sinal de Lucas. Apenas o perfume barato da sogra, que ainda impregnava o corredor, como se o rastro dela fizesse questão de me lembrar que aquela era agora a marca da derrota. Sobre o balcão da cozinha, encontrei o envelope amassado, o mesmo do divórcio. Dentro dele, além dos papéis, havia uma pequena folha dobrada com a caligrafia de Lucas. Sem ressentimentos. É melhor para nós dois. Eu ri sozinha. Um riso seco, curto, sem humor. Sem ressentimentos, como se fosse possível transformar uma humilhação pública em algo civilizado. Guardei os documentos numa pasta vermelha e sentei à mesa. O relógio marcava 19h42. Peguei um caderno e comecei a anotar datas, valores, detalhes do nosso casamento, registros de tudo o que comprei, vendi e paguei ao longo dos últimos anos. Era um impulso racional, quase militar. Parte de mim queria entender onde comecei a perder o controle. Outra parte, mais profunda, já sabia que estava desenhando o mapa de algo maior. Naquela noite não consegui dormir. Cada barulho da rua me fazia abrir os olhos, como se esperasse que ele voltasse, batendo a porta com o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Não voltou. Às 3 da manhã, levantei e fui até a varanda. O ar estava denso, pesado de umidade. A cidade dormia, e o silêncio me pareceu familiar. Lembrei de noites em missões de campo, quando o inimigo se escondia na escuridão, e a única coisa que mantinha a sanidade era o som da própria respiração. Peguei o celular e, sem pensar, abri as redes sociais. E lá estava, um vídeo publicado num perfil anônimo com o título Capitã traída em jantar do exército. Veja a reação. O vídeo tinha mais de 2.000 visualizações. O rosto de Lucas aparecia sorrindo, o da sogra rindo logo atrás, e eu, imóvel, assinando o papel. As legendas debochadas, os comentários anônimos, os emojis de risada. Um teatro digital da minha ruína. Senti um nó na garganta, mas não chorei. Só desliguei o aparelho e deixei sobre a mesa. A vergonha pública era irreversível, mas o que me corroía não era o escárnio, era o cálculo. Aquilo não tinha sido espontâneo. Era uma encenação,
E ninguém encena uma destruição sem motivo. Às 5 da manhã, o alarme tocou novamente. Eu já estava de pé. Preparei café, e enquanto o vapor subia, olhei pela janela e pensei em tudo que ainda estava por vir. Não adiantava reagir no calor da ofensa. A vingança, aprendi com o tempo, é como uma operação tática. Exige observação, tempo e silêncio. E eu sabia manter silêncio melhor do que qualquer um. No quartel, as coisas começaram a mudar de tom. O tenente Moreira, que sempre fora próximo de Lucas, desviava o olhar quando eu passava. A sargento Paula, minha amiga mais antiga, tentou quebrar o gelo. Não liga, capitã, o povo fala demais. Sorri sem responder. Eu sabia que por mais que ela tentasse, parte dela também tinha visto o vídeo. E talvez parte dela tenha sentido pena. E pena é o sentimento mais humilhante que alguém pode inspirar. Durante o treinamento de campo daquele dia, eu me movia como uma máquina. Cada comando, cada gesto, cada passo cronometrado. Um soldado comentou algo que não ouvi direito. Outro riu baixo. Eu parei, olhei na direção deles, e o silêncio se impôs de imediato. Ninguém mais ousou rir. A autoridade ainda estava ali, intacta, mesmo que o respeito tivesse sido corroído pelo escândalo. A farda, afinal, ainda me protegia, mesmo que o coração estivesse em escombros. Quando a tarde caiu, o Major Vasconcelos me chamou novamente. Sei que a senhora viu o vídeo, disse sem rodeios. Quero que saiba que há um inquérito sendo aberto por quebra de decoro civil e violação de imagem dentro de ambiente militar. Assenti. Não quero retaliação, senhor. Não é retaliação, é justiça. O olhar dele era firme, quase paternal. E por favor, capitã, não reaja agora. Guarde o que sente. A senhora ainda vai precisar disso. Saí da sala e caminhei pelo corredor, sentindo cada passo ecoar nas paredes. A dor havia se transformado em uma clareza incômoda. Pela primeira vez desde o jantar, percebi que algo dentro de mim havia despertado. Uma frieza que não era vingativa, mas meticulosa. Lucas e a mãe tinham me exposto diante de todos, mas esqueceram que a disciplina que tentaram ridicularizar era a mesma que agora me tornava perigosa. Naquela noite, ao chegar em casa, sentei novamente diante do caderno e escrevi a primeira frase sem pensar. Eles acreditam que me destruíram. Só me libertaram. Fechei o caderno, apaguei as luzes e me deitei. O sono veio leve, mas o pensamento ficou girando no fundo da mente, constante como o ruído de um helicóptero distante. Não havia volta. O que começou como humilhação, agora era missão. E como toda missão bem-sucedida, exigiria paciência, precisão e silêncio. E eu estava pronta para esperar. Costumo dizer que todo desastre começa com um gesto bonito. O meu começou com um sorriso. Conheci Lucas há 6 anos, numa cerimônia de formatura militar em Brasília. Eu tinha acabado de ser promovida a tenente, e ele era o advogado convidado de um amigo de família. Lembro que naquela noite, eu ainda usava o cabelo curto e me sentia deslocada entre tantos vestidos longos e risadas fáceis. Ele se aproximou com um copo de espumante e disse que adorava mulheres que sabiam ocupar o próprio espaço. Soou sincero. E por algum tempo, eu acreditei que era. Nos primeiros meses, ele parecia encantado pelo meu mundo. Gostava de ouvir histórias das missões. Dizia que admirava a minha disciplina, que eu tinha uma força rara. Era gentil, atencioso, diferente dos homens que tentavam competir comigo. Ele dizia que eu o inspirava. Eu não percebi que, na verdade, ele estava estudando meus pontos fracos. Os manipuladores fazem isso. Elogiam primeiro, para depois encontrar a melhor forma de diminuir você. A sogra entrou na história logo no 2º mês. Dona Helena, uma mulher que parecia ter nascido para o papel de antagonista silenciosa, sempre vestida impecavelmente, com colares exagerados e um olhar que avaliava tudo o que eu dizia. No início, ela se esforçava para parecer cordial. Dizia frases que pareciam elogios, mas tinham espinhos escondidos. Como é bonita a sua postura, parece até um homem. Ou, você tem uma energia tão forte, Lucas vai precisar se acostumar com mulheres mandonas. Eu ria por educação, mas aquilo me perfurava aos poucos. Com o tempo, o tom mudou.
Quando contei que seria transferida para uma unidade de comando em outra cidade, ela comentou na frente dele: "Essas mulheres de farda acham que casamento é quartel." "Não dá para mandar em tudo, minha filha." Lucas riu. Foi a primeira vez que senti a risada dele me ferir. A partir dali, a leveza acabou. Nos casamos 1 ano depois, numa cerimônia pequena, no pátio do quartel. Lembro do som das botas alinhadas, da bandeira hasteada, dos colegas fardados formando o corredor de honra. Eu estava plena, convicta de que tinha encontrado um homem capaz de entender o que era dividir a vida com alguém que tinha deveres acima dos desejos. Helena não apareceu. Mandou flores e uma mensagem fria. "Que vocês saibam equilibrar a hierarquia." Na época, achei que era apenas ciúme de mãe. Hoje sei que era uma profecia disfarçada. Os primeiros anos de casamento foram um território misto entre carinho e disputa. Lucas começou a mostrar impaciência com minha rotina. Dizia que eu estava sempre em modo de comando, que eu não sabia relaxar. Eu tentava compensar, preparar jantares, viajar nos fins de semana, esconder o cansaço das longas escalas. Mas nada parecia suficiente. Ele sempre encontrava um jeito de me lembrar que a farda o incomodava. "Você se acha superior porque tem patente", dizia, nos momentos de raiva. Eu respondia com silêncio. Sabia que discutir seria descer a um nível onde a honra não cabe. A sogra, sempre presente, passou a ser uma visitante constante. E cada visita era uma invasão. Dava palpites em tudo. Na casa, na comida, até nas minhas roupas civis. "Você devia usar mais cores, mostrar que é mulher." Eu tolerava. Sabia que confrontá-la era dar a ela o prazer do conflito. O pior é que Lucas nunca me defendia. Ao contrário, parecia achar graça. Houve um episódio que nunca esqueci. Um domingo, ela preparou o almoço e me chamou de última hora. Disse que seria um encontro de família. Quando cheguei, estavam todos à mesa, e ela, com um sorriso ensaiado, anunciou: "Estávamos conversando sobre o futuro do casal, e decidimos que seria bom você pedir transferência para um setor administrativo, mais seguro. Uma mulher bonita não devia se arriscar no campo." Olhei para Lucas, esperando que dissesse algo, mas ele apenas tomou um gole de vinho e desviou o olhar. Foi a primeira vez que senti vontade de sair da mesa sem terminar a refeição. As discussões começaram a ficar mais frequentes. Lucas dizia que eu vivia no modo guerra, que não sabia ser doce. Eu, cansada, parei de tentar explicar que doçura não é submissão. Comecei a dormir pouco, a trabalhar mais, a chegar em casa tarde só para evitar o silêncio do apartamento. A casa deixou de ser refúgio e virou território hostil. A gota d'água veio quando ele começou a controlar o dinheiro. Disse que era para organizar as finanças, mas na prática, queria acesso à minha conta e aos meus extratos. Fui percebendo movimentações estranhas, pequenas transferências, gastos em nome dele. Quando questionei, ele respondeu com cinismo: "Tudo é dos dois, não é? Ou a militar acha que o casamento também tem patente?" Aquilo me feriu mais do que qualquer palavra dita em tom de raiva. Eu continuei firme no trabalho. Recebi nova promoção. Passei a liderar uma equipe de instrução. No quartel, era respeitada, admirada. Em casa, ignorada. Havia noites em que ele nem voltava. Quando questionava, dizia que estava com clientes. No fundo, eu já sabia. O casamento tinha virado fachada. A sogra reforçava isso com mensagens sutis. "Homens precisam de atenção, minha filha. Quando a mulher se ocupa demais, outro aparece para preencher o espaço." Houve uma noite em especial. Cheguei mais cedo e encontrei Helena sentada na minha sala, tomando chá. Lucas não estava. Ela me olhou com aquela calma estudada e disse: "Sabe, eu sempre achei que você era boa demais para ele, mas percebi que é o contrário. Ele é bom demais para essa vida de quartel. Você o sufoca." Eu respirei fundo. Contei até 3 e perguntei: "Veio me ofender na minha casa?" Ela riu. "Na verdade, vim te avisar. O Lucas não vai suportar isso por muito tempo." E ela estava certa. 2 semanas depois, ele começou a dormir fora, por causa do trabalho. Eu parei de perguntar. Já não havia mais nada a ser salvo. O amor que começou com admiração tinha virado disputa. A admiração dele pela minha força virou ressentimento. O que ele chamava de orgulho, agora chamava de arrogância. A mulher que ele dizia admirar virou sua ameaça. Nos meses seguintes, fui notando pequenos sinais: documentos faltando, pastas trocadas, mensagens apagadas do computador. Até que certo dia,
Uma amiga em comum me mandou uma foto. Lucas e a mãe em um jantar, brindando com um homem que eu reconheci de vista. O corretor que nos ajudou a comprar o apartamento. O mesmo que havia me garantido que os contratos estavam no meu nome também. Naquela imagem, vi mais do que um brinde. Vi um acordo sendo selado. Foi nesse ponto que comecei a entender. O jantar no quartel, o divórcio público, o vídeo, tudo fazia parte de algo que começou muito antes. A sogra nunca me suportou, mas eu não sabia que o desprezo dela tinha virado plano. Um plano para me arrancar tudo. A dignidade, a casa, o dinheiro e, se possível, o prestígio. Eu, a mulher que mandava demais, precisava ser colocada de joelhos. E o melhor palco para eles seria aquele onde minha honra sempre foi minha armadura, o exército. Relembrar tudo isso foi como repassar um relatório de guerra. Cada lembrança uma prova, cada gesto uma pista. E à medida que eu conectava as peças, a raiva dava lugar a algo mais perigoso, a clareza. Não havia erro. O inimigo estava dentro das minhas próprias linhas. E eu sabia exatamente o que precisava fazer. Mas não seria agora. Esperei o tempo certo. O silêncio que parecia fraqueza era, na verdade, observação. Porque enquanto eles celebravam minha queda, eu já estava mapeando o terreno, calculando o contra-ataque. E o que eles ainda não sabiam é que toda mulher treinada para a guerra aprende cedo uma lição. Às vezes, a vingança mais precisa começa com a calma mais absoluta. O destino, às vezes, tem uma maneira silenciosa de entregar verdades que a gente não quer enxergar. Elas não vêm com aviso, não batem a porta. Elas aparecem num detalhe, num número, num nome que surge fora de lugar, e de repente o chão inteiro se abre sob os nossos pés. A minha verdade chegou assim, sem barulho, sem aviso, apenas o som frio de um e-mail e a certeza de que tudo o que eu vivi ao lado de Lucas foi uma encenação meticulosamente ensaiada. Passaram-se 2 semanas desde o jantar no quartel. Eu seguia trabalhando, cumprindo ordens, mantendo a rotina. Do lado de fora, eu parecia firme. Por dentro, eu era um campo minado prestes a explodir. O vídeo da minha humilhação ainda circulava, mas começava a perder força. As pessoas têm memória curta, mas eu não. E foi justamente essa minha obstinação que me levou à primeira pista. Tudo começou com um e-mail que não deveria ter chegado até mim. Era de um banco em nome de uma empresa chamada Elucom Investimentos. O assunto dizia: atualização de participação societária. Senhora Almeida. Meu primeiro impulso foi apagar, achando que era engano. Mas o nome completo estava lá, junto ao meu CPF. Abri, dentro, havia um anexo. Um documento de contrato de sociedade com 2 assinaturas, a minha e a de Lucas. Só que eu nunca tinha assinado aquilo. Meu coração acelerou. Rolei o documento até o fim e encontrei o campo de data. 3 meses antes do divórcio. Naquele mesmo período, eu havia assinado outros papéis que ele trouxe dizendo ser atualização cadastral do nosso imóvel. O logotipo do cartório era o mesmo. A diferença é que, em vez de atualização, o documento me colocava como sócia de uma empresa usada para movimentar dinheiro de origem duvidosa. E pior, com meu nome vinculado a transações. Corri para o arquivo que mantinha guardado no pendrive. Ali estavam cópias de contratos, comprovantes, transferências. Eu sempre guardava tudo, costume de militar. Foi assim que percebi. O apartamento onde morávamos havia sido usado como garantia de um empréstimo, e o valor transferido para essa mesma Elucom, assinado por Lucas, reconhecido em cartório por um despachante de sobrenome igual ao da sogra. Senti o estômago virar. O divórcio público, a humilhação, o vídeo, tudo ganhava outra forma. Aquilo não era um rompimento conjugal. Era uma manobra. Um modo de me afastar legalmente antes que as irregularidades viessem à tona. Se eu assinasse o divórcio sem contestar, as dívidas cairiam sobre mim, e ele e a mãe se livrariam de tudo, livres, limpos e rindo da minha queda. Fechei o notebook e respirei fundo. Fiquei parada, olhando o reflexo da tela apagada, vendo meu rosto distorcido na superfície escura. A verdade tem esse efeito. Ela não dói de imediato. Ela paralisa. Quando finalmente consegui me mover, peguei o telefone e liguei para alguém que eu não chamava havia meses. O tenente-coronel Barreto, amigo antigo da família e agora advogado militar.
Ele atendeu na terceira chamada. Almeida? Há quanto tempo? A voz dele soava cansada, mas firme. Contei tudo, cada detalhe. O jantar, os papéis, o vídeo, o e-mail, o contrato. Ele ficou em silêncio por longos segundos, apenas respirando do outro lado da linha. Você guardou cópias? Todas. Então não apague nada. E não fale com ninguém. Nem com ele, nem com a mãe dele. Amanhã às 8 me encontre no meu escritório. Desliguei e senti o peso do ar se dissipar por um instante. Pela primeira vez desde o jantar, alguém falava comigo sem piedade, sem deboche, sem pena. Só objetividade. Aquilo me devolveu o senso de propósito. Na manhã seguinte, o escritório dele cheirava a papel velho e café queimado. Barreto folheou cada documento com a paciência de quem examina uma mina prestes a explodir. Isso é mais sério do que você imagina, disse, ajustando os óculos. Ele te colocou como laranja. Eu encarei o chão. E o pior, continuou, é que com o divórcio já protocolado, a responsabilidade civil recai toda sobre você. Ele sai ileso. Senti um frio subir pela espinha. O que eu posso fazer? Perguntei. Ele fechou a pasta e respondeu. Nada ainda. Vamos rastrear primeiro. Entender quem está por trás da Relucom. Você só age quando tiver tudo mapeado. Voltei para casa com um misto de raiva e determinação. O silêncio do apartamento parecia zombar de mim. Sentei no sofá e encarei o quadro que penduramos no primeiro mês de casamento. Uma foto nossa sorrindo em uma praia de Itacaré. Pensei em rasgar, mas não. Aprendi que destruir provas é coisa de amadores. Eu queria guardar cada símbolo, cada evidência. Nos dias seguintes, comecei a observar de longe. Lucas ainda me mandava mensagens, todas com o mesmo tom cínico. Podemos resolver isso de forma amigável. Ou, você não quer se complicar, não é? Eu não respondia. Enquanto ele pensava que eu estava paralisada, eu seguia juntando peças. Liguei para o cartório que constava no contrato, fingindo ser uma funcionária de conferência de dados. O atendente, descuidado, confirmou que o advogado responsável, Dr. Lucas Prado, havia trazido toda a documentação pessoalmente, junto à mãe dele. Anotei o nome do atendente, o horário e o número da linha. Naquele momento, percebi que não estava mais reagindo como vítima. Eu estava raciocinando como em uma operação. Lucas podia ter me humilhado diante de todo o batalhão, mas agora era eu quem estava no controle, e o campo de batalha era outro. Barreto me ligou 2 dias depois. Achei algo. Ele me explicou que Elucom Investimentos era uma empresa de fachada aberta em nome de 3 pessoas, Lucas, a sogra Helena e um terceiro homem, o mesmo corretor que eu tinha visto na foto meses antes. O dinheiro do empréstimo que usaram o imóvel como garantia estava depositado lá. Eles lavaram o valor e usaram o seu nome para mascarar as transferências. Agora, estão se preparando para declarar falência e te deixar com o prejuízo. Aquela informação caiu como uma sentença. Mas o que ele disse em seguida acendeu outra faísca. Só que eles cometeram um erro. Um dos documentos de abertura da empresa foi registrado em uma data posterior à sua assinatura, o que torna a procuração nula. Se você provar que não assinou, pode reverter tudo e ainda processá-los por falsificação. Fiquei em silêncio. E se eu provar? Perguntei. Ele respondeu com calma. Aí eles perdem tudo. Passei a noite sem dormir. Abri caixas, procurei papéis antigos, comparei assinaturas, datas, carimbos. Quanto mais eu lia, mais nítida ficava essa extensão da traição. Eles não queriam apenas o dinheiro. Queriam me destruir publicamente. A mulher militar que ousou ser mais forte que o marido. Era um castigo simbólico, e eles o executaram com precisão. Mas subestimaram a única coisa que sempre me manteve viva: disciplina. No dia seguinte, fui até a base. Pedi dispensa parcial, alegando questões jurídicas. O Major Vasconcelos não fez perguntas. Ele apenas me olhou e disse: Cuidado com o que for fazer, capitã. Justiça e vingança às vezes usam o mesmo uniforme. Saí dali com essa frase martelando na cabeça. Em casa, comecei a registrar tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada detalhe. Abri um arquivo codificado com senhas. Guardei cópias físicas em pastas separadas, escondidas em lugares diferentes. E no meio desse processo, percebi algo que me fez rir sozinha. A sogra tinha deixado rastros nas redes sociais. Numa postagem antiga, ela aparecia ao lado do corretor.
em uma viagem a São Paulo, legendada com "Fechando novos negócios para garantir o futuro do meu filho", publicada exatamente uma semana antes da abertura da Elucom. E em um comentário, o próprio corretor escreveu: "Parceiros até o fim." O fim, pensei, estava mais próximo do que eles imaginavam. Mostrei tudo a Barreto. Ele não conteve um sorriso discreto. Com isso, conseguimos abrir um processo criminal e congelar os bens. "Mas eu não quero só o dinheiro", respondi. "Quero que sintam o que é ser exposto." Ele me olhou sério. "Você está certa, mas se prepare. Eles vão contra-atacar." Nos dias seguintes, comecei a notar movimentações estranhas. Carros parados em frente ao meu prédio, mensagens de números desconhecidos, até uma tentativa de invasão ao meu e-mail. Era claro, eles sabiam que eu sabia, mas eu não recuei. Pelo contrário, passei a caminhar mais reta, a falar menos, a planejar com mais precisão. No quartel, continuava o murmúrio. Alguns ainda achavam que eu era a mulher traída. Mal sabiam que, por trás do olhar calmo, eu já tinha virado o jogo. O mesmo silêncio que me fizeram engolir agora era a minha tática. E então, numa manhã cinzenta de terça-feira, o telefone tocou. Era Barreto, de novo. "Eles estão convocados para prestar esclarecimentos. Conseguimos." A perícia comprovou que a assinatura foi falsificada, e o juiz aceitou o pedido de bloqueio de bens. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O som do meu coração batendo era tudo o que ouvia. "E agora?" perguntei. Ele respondeu com uma calma que me atravessou inteira. "Agora, capitã, é o momento de anunciar, com elegância, no seu tempo, no seu campo." Desliguei e fechei os olhos. Lá fora, começava a chover. O mesmo céu que assistiu à minha humilhação, agora lavava a cidade. Eu sabia que o momento estava chegando, mas não seria em casa, nem em tribunais. Seria no mesmo lugar onde tudo começou, sob as luzes do quartel, diante das mesmas pessoas que assistiram à minha queda. E enquanto observava as gotas escorrendo pelo vidro, uma certeza me tomou inteira. Eles achavam que tinham me ferido. Mas eu não sangrava mais, eu calculava. E nada é mais perigoso do que uma mulher ferida que aprendeu a esperar. Aprendi cedo que o silêncio, quando bem usado, pode ser a arma mais precisa que um soldado tem. Ele não é ausência de som, é contenção, controle, cálculo. O silêncio carrega o peso da disciplina e o poder de quem observa enquanto os outros se apressam a errar. Depois que descobri toda a trama que Lucas e a mãe tinham montado, minha primeira vontade foi confrontá-los, gritar, expor. Mas gritar é perder o fôlego antes da guerra começar. E eu nunca fui de desperdiçar munição. Nos dias seguintes à revelação, mergulhei em mim mesma. A base seguia com o mesmo ritmo impassível. Formações, relatórios, treinamento, vozes que ecoavam nos corredores. Mas eu, por dentro, já não era a mesma. Agora, cada olhar que antes me causava vergonha era apenas um disfarce para o que eu realmente sentia. Controle. Eles achavam que eu ainda era a capitã humilhada, mas a verdade é que eu já estava 3 passos à frente. E quanto mais me calava, mais eles falavam. E quanto mais falavam, mais provas me entregavam. O advogado Barreto montou um dossiê. Toda semana eu passava horas revisando cada documento, anotando horários, nomes, assinaturas, endereços. Um verdadeiro mapa de guerra. Eu dormia pouco, comia mal, mas nunca me senti tão viva. Pela primeira vez, minha dor servia a um propósito. Eu sabia que o momento certo de agir ainda não tinha chegado. Então, esperei. E enquanto esperava, fiz o que sempre fiz de melhor. Observei. A primeira coisa que notei foi o padrão. Helena, minha ex-sogra, era vaidosa demais para se esconder. Ela postava fotos quase diárias em cafés, eventos, viagens, sempre com legendas orgulhosas sobre a liberdade de começar de novo. Lucas aparecia ao fundo de algumas, sempre discreto, mas ali. Eu via nelas o retrato perfeito da impunidade, a leveza de quem acredita ter vencido. E era isso que eu precisava. Pessoas confiantes demais cometem erros, e eu só precisava de um. Enquanto isso, no quartel, as conversas mudaram de tom.
O vídeo que me ridicularizava já não circulava tanto, mas os comentários ainda flutuavam no ar. Eu percebia os cochichos, os risos abafados. Mas também via olhares de respeito silencioso, principalmente entre as mulheres da tropa. Uma delas, a sargento Paula, me encontrou no corredor e disse em voz baixa: "Capitã, a senhora não precisa explicar nada. Quem vive dentro da farda entende o preço que se paga por usar uma." Aquelas palavras me atingiram com mais força do que eu esperava, porque era verdade. Nós, mulheres militares, aprendemos a nos calar em ambientes que nunca esperam de nós mais do que obediência. Mas o silêncio dessa vez seria escolha, não submissão. No meu tempo livre, comecei a organizar tudo de forma meticulosa. Criei pastas codificadas, backups criptografados, registros duplicados. Guardei uma cópia impressa de cada prova em 3 lugares diferentes: meu armário de serviço, a casa de Barreto e uma caixa trancada no depósito de arquivos antigos da base. Ninguém saberia. Eu transformava cada detalhe em arma. Cada registro de mensagem, cada e-mail, cada nota bancária. Até o som da minha respiração parecia calculado. Foi nesse período que Lucas tentou se aproximar de novo. Mandava mensagens curtas, polidas, fingindo preocupação. "Espero que esteja bem. Podemos conversar sem advogados. Minha mãe está doente, não quero que isso vá longe." Eu lia tudo e não respondia. Ele não sabia que a polícia já havia sido notificada sobre a falsificação da minha assinatura. Não sabia que meus advogados já haviam conseguido congelar parte das contas. Continuava achando que eu estava imobilizada pelo trauma. E foi isso que eu deixei ele acreditar. Uma noite, perto da meia-noite, meu interfone tocou. Eu hesitei antes de atender. Do outro lado, a voz do porteiro soou confusa. "Capitã, há uma senhora aqui embaixo. Diz que é sua mãe. Senti o sangue gelar. Minha mãe morava a quase 800 quilômetros dali. Descreva", pedi. "Cabelos loiros, mais velha. Está com um casaco caro e uma bolsa grande." Era Helena. Claro que era. Mandei dizer que eu não estava. Observei da janela quando ela saiu, furiosa, entrando num carro preto. No dia seguinte, Barreto confirmou: "Eles estão tentando contato direto para te pressionar. Não ceda. O objetivo é te fazer parecer instável, provocar uma reação pública." Eu só respondi: "Eles não me conhecem." No quartel, mantive a rotina com precisão cirúrgica. Chegava antes do toque, cumprimentava com firmeza, executava ordens sem falhas. Até o Major Vasconcelos começou a me olhar diferente. "Capitã, vejo que a senhora não se deixou abater." Eu apenas sorri. "Soldados caem, senhor. Oficiais levantam." Ele riu de leve e disse: "Então levante com estilo." Essas pequenas interações eram o que me sustentava. O respeito silencioso, a volta gradual da confiança. Eu sabia que minha imagem estava sendo reconstruída, não com discursos, mas com postura. O mesmo lugar onde me ridicularizaram seria o palco da minha redenção. Eu só precisava escolher o momento certo de acender a luz. Foi nesse período que descobri algo que mudaria tudo. O corretor envolvido com a Relucom havia deixado escapar uma informação importante. Uma segunda conta, usada para esconder parte dos valores desviados, estava registrada no nome de uma funcionária da sogra, uma cuidadora aposentada, sem instrução. Helena usou a mulher como fachada. Quando Barreto me contou, senti um arrepio de empatia por aquela senhora. Gente simples usada como escudo de gente covarde. Decidi visitá-la. Fui de uniforme, mas sem carro oficial. A mulher morava num bairro modesto, numa casa de muros baixos. Quando abri o portão, ela me reconheceu de imediato. Provavelmente por causa do vídeo. Seus olhos ficaram marejados. "Eu não sabia, moça. Dona Helena só pediu para eu assinar uns papéis. Disse que era coisa de doação." Eu sentei com ela, pedi calma, pedi que me contasse tudo. E ela contou. Nome, datas, valores, tudo. Aquilo era mais do que eu esperava. Era a confissão que faltava. No dia seguinte, entreguei tudo a Barreto. Ele apenas disse: "Com isso acabou." Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. A justiça estava em curso, sim, mas o que eu queria era mais do que um processo. Eu queria recuperar a minha voz e fazer isso no mesmo tom em que eles tentaram me silenciar. Comecei então a planejar o como. O quartel teria uma nova cerimônia em breve.
entrega de medalhas e homenagens internas. O mesmo jantar onde, 1 ano antes, minha dignidade foi tirada de mim. A mesma data. Meu aniversário. O destino parecia me entregar o palco. E eu aceitei. Durante as semanas que antecederam o evento, mantive tudo em segredo. Treinei os discursos da cerimônia como se nada estivesse acontecendo. Ninguém desconfiava. Mas dentro da pasta preta que eu carregava para todo lado, entre relatórios e formulários, havia também o dossiê completo. Documentos, prints, assinaturas, laudos, a prova material da traição. Às vezes, eu me olhava no espelho e mal me reconhecia. Não pela dor, mas pela calma. Uma calma que não era paz, mas poder. A diferença entre as duas é sutil, mas brutal. A paz é o que você sente quando tudo termina. O poder é o que você sente quando sabe que ainda tem algo a fazer. Eu estava no meio disso, serena como um lago, mas com a profundidade de quem pode afogar qualquer um que se aproxime demais. Helena e Lucas continuavam agindo como se nada estivesse acontecendo. Viajavam, postavam, riam. Eu os deixei acreditar na própria vitória. Quanto mais tempo eles passavam tranquilos, mais a queda deles seria alta. E eu planejava cada detalhe com a precisão de um ataque coordenado. Nenhum movimento seria impulsivo. Nenhuma palavra seria em vão. Na semana do evento, o Major Vasconcelos me chamou de novo. Capitã, foi incluída na lista de homenagem deste ano. Mérito por conduta exemplar. Sorri. Era irônico. Eu estava prestes a transformar aquela homenagem em tribunal. Naquela noite, sentei na varanda e olhei o céu da cidade. As luzes piscavam como códigos. Lembrei do primeiro jantar, do olhar de Lucas, da gargalhada dele, e percebi que já não sentia raiva, só clareza. Eu não queria destruir, queria restabelecer equilíbrio, em silêncio, sem escândalo, sem gritar, porque o verdadeiro poder está no som da própria respiração, quando tudo o que querem é te ver desabar. E ali, entre o som distante dos carros e o eco do vento, eu tomei minha decisão final. No jantar da próxima semana, diante de todos, eu falaria. Mas não para me justificar, para relembrar, não para me vingar, para corrigir. E a partir daquele momento, minha vingança deixou de ser uma ideia, virou um roteiro. Um roteiro meticulosamente escrito com pausas, gestos e silêncio. Porque quem já foi humilhada diante de todos não precisa levantar a voz para ser ouvida. Dizem que vingança é prato que se come frio, mas o que eu aprendi é que ela só é servida no tempo exato, nem antes, nem depois. Um segundo de pressa e você estraga o sabor. Um instante de hesitação e o inimigo escapa. Eu esperei o momento certo, o silêncio certo, a data certa, e ela chegou disfarçada de ironia. O mesmo jantar anual, o mesmo salão, o mesmo brilho nas paredes. 1 ano depois da minha humilhação, eu estava de volta ao 12º Batalhão. Só que dessa vez, quem estava no comando da história era eu. As semanas que antecederam o evento foram de preparo invisível. Ninguém sabia o que eu tramava, nem Barreto, que cuidava da parte jurídica e achava que eu iria manter tudo no tribunal. Eu não contei a ele o que planejava porque meu objetivo não era apenas ganhar um processo. Era devolver cada olhar que me atravessou com desprezo. Era reescrever a narrativa, com as mesmas testemunhas, sob as mesmas luzes. A manhã do evento amanheceu clara, quase provocadora. Coloquei minha farda cerimonial, a mesma que usei na noite do divórcio. Passei a mão no tecido, senti o peso das medalhas e a textura fria do broche de honra no peito. Havia algo simbólico em repetir aquela roupa, como se eu estivesse me vestindo com o próprio passado, apenas para queimá-lo de novo, mas dessa vez sob o meu controle. Cheguei à base antes de todos. O salão estava sendo preparado, mesas alinhadas, bandeiras hasteadas, coroas de flores, o som metálico dos talheres ecoando. Cumprimentei o Major Vasconcelos, que me recebeu com um sorriso sincero. Pronta para mais uma cerimônia, capitã? Dessa vez sim, senhor, respondi, com uma serenidade que ele pareceu não entender. O evento começou às 19 horas em ponto. Os convidados chegaram com a mesma formalidade de sempre. Esposas, maridos, civis, autoridades. Eu vi de longe quando Lucas entrou. Estava de terno escuro, o mesmo sorriso ensaiado, acompanhado da mãe,
elegante em um vestido vermelho que mais parecia uma afronta. Ela nunca perdeu a mania de usar o tom das coisas que deseja provocar. Passaram por mim fingindo indiferença, como se eu fosse apenas mais uma oficial. Eu apenas cumprimentei com um leve aceno e continuei andando. O poder do silêncio, mais uma vez. Durante o jantar, eu mantive a postura de sempre. Cumprimentava, sorria, fazia anotações em uma prancheta. Parte das minhas funções na organização da cerimônia. Tudo parecia banal. Mas sob aquela aparente normalidade, eu sabia que o relógio já contava regressivo para o que viria a seguir. Às 22 horas, o major anunciou a parte final, a entrega das homenagens por mérito e conduta exemplar. Meu nome foi chamado, e eu subi ao palco sob aplausos contidos. A luz do salão era forte, o microfone refletia um brilho cortante. Recebi o certificado, apertei a mão do major, e quando ele se virou para encerrar a noite, pedi licença. Senhor, com a sua permissão, gostaria de dizer algumas palavras. O salão se calou. Ele assentiu. Eu me aproximei do microfone. Senti o coração bater no ritmo do tambor distante da banda. Respirei fundo. Senhores, há um ano, neste mesmo salão, fui exposta, ridicularizada e descartada diante de muitos aqui presentes. Naquela noite, o que foi mostrado parecia uma história de derrota. Hoje, eu apenas vim esclarecer que nenhuma história termina antes do seu último ato. As cadeiras se moveram. Eu via os rostos se voltando para mim. Lucas, parado, rígido. Helena, com o mesmo sorriso tenso que usava quando estava prestes a perder o controle. Continuei. Enquanto eu era motivo de piada, minha assinatura era falsificada, meu nome usado em empresas fantasmas e meus bens colocados em risco. Durante meses, fui chamada de mulher amargurada, fria, incapaz de lidar com a rejeição. O que poucos sabiam é que, enquanto eu me calava, eu reunia provas. Enquanto zombavam, eu observava. E hoje, senhores, a Justiça Militar e a Justiça Civil reconhecem oficialmente que houve crime de falsificação, estelionato e uso indevido de documentos. Um murmúrio atravessou o salão. Alguns se levantaram. O major, surpreso, observava em silêncio. Eu tirei da pasta o dossiê selado, coloquei sobre o púlpito e abri. Aqui estão as provas. Assinaturas, contratos, extratos, e-mails. Tudo verificado por perícia federal. O nome da empresa? Elucom Investimentos. Os responsáveis? Lucas Prado e Helena Prado. A senhora, inclusive, deve se lembrar do corretor que a acompanhou naquela viagem a São Paulo, publicada no dia 8 de abril. As autoridades também lembraram. Helena empalideceu. Lucas tentou disfarçar, mas sua expressão vacilou. Ele olhou em volta, procurando alguma saída. Não havia. Eu não gritei. Não sorri. Só deixei o silêncio fazer o trabalho por mim. Durante um ano, disseram que eu havia perdido tudo. O que não perceberam é que o que eu perdi foi apenas o peso que me impedia de reagir. O resto, senhores, eu recuperei, com documentos, com honra e principalmente com paciência. Entreguei a pasta ao major e finalizei. A honra de um soldado não está em nunca cair. Está em se levantar quando todos esperam vê-lo rastejar. Aplausos tímidos começaram aqui e ali. Depois cresceram. Não eram eufóricos, mas respeitosos. O tipo de aplauso que se dá a quem sobreviveu ao que parecia impossível. Lucas se levantou e saiu, puxando a mãe pelo braço. O som dos saltos dela ecoou pelo corredor. Cada passo uma confissão. Eu fiquei parada, imóvel, até o salão se esvaziar. O major se aproximou. Capitã, a senhora tinha o direito de falar, mas saiba que isso vai repercutir. Eu apenas respondi. Espero que sim, senhor. Do lado de fora, o ar estava frio e a lua refletia no capô dos carros estacionados. Fechei o casaco, caminhei até o portão e parei um instante antes de entrar no meu veículo. No espelho retrovisor, vi meu próprio reflexo. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti ferida. Senti poder. Não aquele poder vaidoso que eles tanto amavam exibir, mas o tipo de poder que vem do controle absoluto sobre si mesma. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Primeiro entre os oficiais, depois nas redes sociais. Alguém, claro, gravou parte do meu discurso e postou.
Capitã desmascara ex-marido e sogra durante jantar do exército. O vídeo viralizou, mas de um jeito diferente do primeiro. As pessoas falavam de dignidade, de força, de justiça. Os comentários mudaram de tom. Ela não gritou, ela só mostrou. Silêncio também é coragem. Enquanto o barulho crescia na internet, a queda deles começava na vida real. Barreto me ligou 3 dias depois. A conta deles foi bloqueada. O corretor confessou e Helena já tem mandado de intimação. Eu não senti prazer, apenas alívio. Era como tirar uma pedra do peito depois de anos carregando. Na base, o clima era outro. Colegas que antes desviavam o olhar, agora me cumprimentavam com respeito genuíno. A sargento Paula me abraçou discretamente. A senhora calou o país, capitã. Eu sorri. Não, sargento. Eu só recuperei o direito de ficar em paz. Nessa mesma semana, recebi uma mensagem anônima. Parabéns. Sua vitória foi limpa. Sem remetente, sem assinatura. Talvez do major. Talvez de alguém que assistiu e se reconheceu ali. Guardei o print como lembrança. Naquela noite, sozinha em casa, abri a varanda e deixei o vento entrar. Havia uma calma nova no ar. Mas não era o fim. Era o começo do que viria. O momento de reconstruir. Eu sabia que, por mais que a justiça caminhasse, ainda havia cicatrizes. A confiança, a imagem, o nome, tudo precisaria ser refeito, tijolo por tijolo. Mas havia algo diferente agora. Pela primeira vez, eu tinha a sensação de que tudo acontecera para me devolver a mim mesma. A mulher que entrou naquele salão 1 ano antes, acreditando no amor e no respeito, morreu naquela noite. A que saiu agora não pedia mais nada, só entregava o que fosse preciso, sem medo. Antes de dormir, recebi uma última notificação. Um e-mail do tribunal confirmando a abertura formal do processo criminal. O assunto dizia: ação movida por Almeida versus Prado. Deferido. Fechei o notebook e encostei a cabeça na cadeira. Do lado de fora, o som distante de um trovão cortou o céu, como um eco do passado se desfazendo. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta, que nunca enviei. Obrigada por me mostrar o que é desonra. Agora eu sei o que é dignidade. Apaguei em seguida, porque às vezes, a vingança mais perfeita é simplesmente o silêncio depois da vitória. Depois do jantar no quartel, os dias seguintes pareciam envolver tudo em uma camada de névoa. Não era confusão, era um tipo de calma densa, o silêncio que sempre precede uma nova etapa. A notícia do meu discurso correu rápido, e por mais que eu tivesse falado pouco, disseram que foi o suficiente para derrubar um império. Não era meu objetivo derrubar nada. Eu só queria restabelecer equilíbrio. Mas às vezes, justiça e destruição têm o mesmo som. Lucas e Helena desapareceram da superfície. As redes sociais deles sumiram. As contas foram congeladas. As aparições se tornaram raras. O advogado me ligou para dizer que o processo seguia forte, que as provas eram irrefutáveis, que a justiça estava do nosso lado. Eu o ouvi com atenção, mas o que ele não entendia é que, para mim, o caso já tinha acabado no momento em que subi ao púlpito e falei. O resto era só papel. O que eu precisava agora era dar sentido ao silêncio que restava. No quartel, a repercussão foi inesperada. O comando regional solicitou minha presença numa reunião com o alto escalão da corporação. Achei que seria advertência. Talvez uma chamada formal por ter usado um evento oficial para um discurso pessoal. Preparei-me para isso. Entrei na sala, com a mesma postura de sempre. Cabeça erguida, uniforme impecável, olhar firme. Mas o que encontrei foi diferente. O general, homem de voz grave e semblante austero, me recebeu com um aperto de mão. Capitã Almeida, disse, o exército preza pela honra, e honra, às vezes, precisa ser defendida fora do campo de batalha. Seu comportamento foi incomum, mas necessário. O vídeo foi visto por oficiais de diferentes estados. A senhora se tornou referência, mesmo sem querer. Eu permaneci imóvel, absorvendo cada palavra. Referência era uma palavra pesada. Não era elogio comum. Ele prosseguiu. Vamos propor sua transferência para o Centro de Instrução e Liderança Feminina. As novas cadetes precisam de exemplos reais, não teóricos. A senhora não ensinaria apenas táticas, mas postura. Por um segundo, o ar faltou. Era um convite, e também um reconhecimento. Eu assenti. Às ordens, senhor. Quando saí da sala, percebi que as coisas haviam mudado mais do que eu imaginava. A vergonha pública havia virado símbolo.
A humilhação, manual. E a mulher que foi ridicularizada agora seria responsável por ensinar outras a nunca abaixarem a cabeça. Nos dias seguintes, começaram os convites. Primeiros de colegas, depois de jornalistas, depois de instituições civis. Todos queriam ouvir a história da capitã que respondeu à humilhação com silêncio e estratégia. Recusei a maioria. Eu não queria ser um espetáculo. Já tinham me transformado em um antes. Mas aceitei um convite específico, de uma jornalista local que havia coberto o caso do vídeo original. Ela escreveu: "Quero dar a você o espaço que te foi tirado. Uma voz limpa, sem distorções." Aceitei. Marcamos para uma tarde de sexta-feira, num café pequeno, longe da base. Cheguei de roupa civil, cabelos soltos, sem maquiagem. A jornalista, jovem, parecia nervosa. Ligou o gravador, mas eu pedi: "Deixe desligado por enquanto. Quero que você me ouça antes de escrever." E comecei a contar. Não o escândalo, nem o processo. Contei o que significava estar em um salão lotado de fardas e ver sua vida despedaçada em silêncio. Contei sobre a sensação de engolir a própria voz para não desonrar a farda. Sobre o gosto metálico da humilhação e o poder que existe em não reagir no momento errado. Ela ouviu tudo, anotando pouco, quase nada. No fim, perguntou: "Se pudesse voltar naquela noite, faria algo diferente?" Pensei por alguns segundos. "Não", respondi. Se eu tivesse gritado, ninguém teria escutado. O silêncio fez eco. E às vezes, o eco é mais alto do que o som. A matéria saiu uma semana depois, discreta, sem exageros, título simples: "A capitã que escolheu o silêncio." Mas o texto? O texto tinha alma. Falava sobre resistência, sobre disciplina emocional, sobre como a força feminina é muitas vezes confundida com frieza. Era uma matéria limpa, sem sensacionalismo. E foi justamente por isso que se espalhou. Em poucos dias, a reportagem ultrapassou fronteiras da corporação. Canais independentes, páginas de defesa de direitos das mulheres, grupos de oficiais veteranas, todos começaram a compartilhar. E então veio o convite que selaria o que eu ainda não tinha percebido. Queriam que eu fizesse o discurso de abertura do Congresso Nacional de Mulheres das Forças Armadas, em Brasília. Li o e-mail 3 vezes antes de acreditar. Discurso de abertura. Eu, a mulher que 1 ano antes havia sido filmada sendo abandonada publicamente. A vida tem um senso de ironia quase poético. Aceitei. Passei noites inteiras escrevendo o texto, reescrevendo, apagando, voltando. Eu não queria parecer vingativa. Queria ser verdadeira. Quando finalmente terminei, eram 3 páginas curtas, diretas, serenas, honestas. No dia do evento, vesti um novo uniforme, o da nova unidade de instrução, diferente do anterior, com insígnias discretas e menos brilho, o suficiente para lembrar quem eu era, sem carregar o peso do que fui. O auditório estava lotado, mulheres de todas as patentes, de todas as idades, algumas civis, outras veteranas. Quando meu nome foi anunciado, o silêncio foi absoluto. Caminhei até o púlpito e parei por 1 segundo antes de começar. Há 1 ano, me disseram que eu era motivo de vergonha, que uma mulher de farda não devia misturar sentimentos com dever. Hoje eu digo, não existe separação entre os dois. A mulher que sente é a mesma que comanda. A que chora também lidera. E a que foi humilhada pode ser um dia. Exemplo. Falei sobre liderança, sobre ética, sobre o custo da disciplina. Falei sobre coragem. Não a de enfrentar inimigos armados, mas a de se levantar quando o inimigo está dentro de casa, sorrindo para você. Falei sobre o silêncio como forma de resistência. E no fim, encerrei com as mesmas palavras que me sustentaram naquela noite no motel, quando achei que não havia mais nada a ser salvo. Eles pensaram que tinham me destruído, mas só tiraram de mim o que me prendia ao chão. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos, e então veio o aplauso. Um aplauso longo, diferente, cheio de algo que não era piedade, era respeito. Vi mulheres de farda chorando discretamente, outras me cumprimentando de longe, como se eu tivesse dito em voz alta o que elas nunca puderam dizer. Quando desci do palco, a jornalista que escrevera a matéria me esperava nos bastidores.
Agora a senhora não é mais só notícia, capitã. É símbolo. Eu apenas respondi. Símbolos também sangram, mas não caem. No mesmo dia, recebi uma mensagem inesperada. Era de uma cadete de primeira patente. Obrigada por não desistir. Eu quase pedi baixa. Agora entendo que resistir também é servir. Eu reli a mensagem várias vezes. Percebi que, sem planejar, o meu anúncio não foi um discurso. Foi um testemunho. O Exército anunciou oficialmente a criação de um novo programa de formação de lideranças femininas, inspirado nos valores de conduta e dignidade. Palavras que usaram, não eu. Meu nome aparecia entre os consultores do projeto. A ironia me fez sorrir. O mesmo sistema que me assistiu cair agora me chamava para ajudar a erguer outras. Naquela noite, de volta ao alojamento, tirei o uniforme e fiquei em silêncio diante do espelho. Pela primeira vez, olhei para mim sem dor. Vi a mulher inteira, a soldado, a filha, a esposa traída, a estrategista, a instrutora, tudo junto, sem contradição. Peguei o broche antigo, o mesmo da noite do divórcio, e coloquei na caixa junto às minhas primeiras medalhas. Missão cumprida, murmurei, porque ali, naquele reflexo, percebi que o verdadeiro anúncio não foi o que fiz diante do público, foi o que fiz a mim mesma, declarar que depois de tudo, eu continuava de pé, e dessa vez, sozinha, mas completa. Toda vitória tem um preço. Às vezes, ele não é medido em dinheiro, mas em silêncio. Um tipo diferente de silêncio, não aquele da humilhação, nem o da espera, mas o que vem depois de tudo. O silêncio da vitória é mais pesado do que o da dor, porque carrega o eco do que você perdeu para conquistá-la. Eu aprendi isso nos meses seguintes ao meu discurso. O dia seguinte ao congresso foi caótico. O telefone não parava. Entrevistas, convites, mensagens, colegas que antes fingiam não me ver, agora se aproximavam com uma espécie de reverência. Na base, meu nome corria de boca em boca. Alguns diziam que eu havia honrado a farda de todas nós, outros que eu havia exagerado, transformando desgraça pessoal em bandeira pública. Eu deixava que dissessem o que quisessem. Já tinha aprendido que quem precisa explicar a própria dignidade ainda não a entendeu direito. Barreto me ligou no terceiro dia. A sentença saiu. Fiquei em silêncio, e ele prosseguiu. O juiz aceitou todas as provas. Eles vão responder por falsificação, estelionato e fraude documental. O processo corre em segredo de justiça, mas o bloqueio de bens foi mantido. A casa, os veículos, as contas, tudo sob custódia. Pensei que sentiria alívio, talvez satisfação, mas o que veio foi um vazio sereno, quase frio, o tipo de paz que só existe quando o inimigo já não importa. E quanto à pena? Perguntei. Vai demorar, mas juridicamente eles estão arruinados. Agradeci e desliguei. Fiquei olhando para o telefone sobre a mesa, tentando entender por que o gosto da vitória parecia tão parecido com o da solidão. Na semana seguinte, um envelope sem remetente chegou à minha caixa de correio. Dentro, apenas uma folha dobrada em 4. Reconheci a caligrafia de Helena. Você venceu. Espero que durma em paz. Só isso. Nenhuma assinatura, nenhuma data. Rasguei em pedaços e joguei fora. Porque dormir em paz é um luxo que só existe quando a consciência está limpa, e a dela, eu sabia, nunca estaria. Dias depois, um colega de Brasília me enviou uma captura de tela. Uma postagem de um jornal sensacionalista. Mãe e filho condenados por fraude após humilhação pública de militar. A foto era antiga, de uma viagem deles. O título usava meu nome apenas como referência indireta, mas não precisei ler a matéria. Eu sabia que a queda deles tinha deixado de ser apenas jurídica. Agora era social. Os mesmos que antes riram do vídeo da minha humilhação, agora comentavam com indignação moral, como se sempre tivessem estado ao meu lado. A justiça do povo é volúvel, e eu não confiava nela. Na base, as mudanças também se faziam notar. O projeto de instrução feminina foi aprovado e lançado oficialmente. Meu nome constava nos documentos internos como uma das fundadoras. Eu passava os dias ministrando palestras, revisando manuais, orientando cadetes. Era trabalho árduo, mas havia propósito. Ainda assim, no fundo, algo permanecia quieto e incômodo, uma sensação de deslocamento, como se o que eu tivesse reconquistado
não coubesse mais dentro de mim. Certa noite, depois de uma aula exaustiva, fui chamada à sala do general. Ele me esperava de pé, encostado na janela. Capitã, o Comando de Operações Internacionais abriu vaga em uma missão de cooperação humanitária. Querem alguém com perfil técnico e psicológico forte. Seu nome foi indicado. Por quem? Perguntei. Ele sorriu. Por muita gente, ao que parece. A senhora virou uma referência de estabilidade. Aceitei na hora. Não por ambição, mas por necessidade. Eu precisava de ar novo, de horizontes que não cheirassem a lembrança. A missão seria no exterior, por tempo indeterminado. E, curiosamente, a data de embarque seria no mesmo mês em que, 1 ano antes, eu havia assinado o divórcio diante de todos. As coincidências da vida sempre foram precisas demais para eu acreditar em acaso. Enquanto preparava os documentos para a viagem, o advogado me procurou mais uma vez. Lucas quer acordo. Acordo? Repeti incrédula. Diz que quer encerrar o processo sem mais exposição. Está disposto a abrir mão de tudo, contanto que a senhora retire a ação criminal. Sorri. Ele finalmente entendeu que não é sobre dinheiro. Barreto assentiu. E o que pretende fazer? Nada. O silêncio continua sendo minha melhor resposta. No dia seguinte, Helena tentou o último contato. Ligou de um número desconhecido. Atendi por instinto. Do outro lado, uma voz que já não soava arrogante. Soava cansada. Eu só queria pedir desculpas. Fiquei muda. Ela prosseguiu. Eu perdi tudo. Casa, amigos, até ele. Lucas foi embora. Disse que precisava recomeçar longe. Eu só queria que você soubesse que eu não sabia que as coisas iriam tão longe. Permaneci calada. Depois de alguns segundos, respondi. A senhora sempre soube. Só não acreditou que eu teria coragem de agir. E desliguei. Não com raiva. Com lucidez. Aquilo era o fechamento que eu não precisei pedir. No final daquele mês, o exército organizou uma pequena cerimônia de despedida para os oficiais que embarcariam na missão internacional. No pátio, bandeiras erguidas, hinos, fileiras perfeitas. O sol refletia nas insígnias e o vento soprava firme. O major Vasconcelos se aproximou e me entregou uma pasta. Documentação da transferência. E um presente pessoal. Abri. Dentro havia uma caneta de prata, gravada com a frase: Disciplina é liberdade. Ele sorriu. Nunca vi ninguém provar isso tão bem quanto a senhora. Naquela noite, enquanto arrumava as malas, encontrei o caderno vermelho onde, meses antes, eu havia anotado meu primeiro plano. As páginas estavam cheias de rabiscos, datas, anotações, reflexões. Li a primeira linha que escrevi depois do jantar do quartel. Eles acreditam que me destruíram. Só me libertaram. Fechei o caderno com cuidado. Aquela frase não era mais raiva. Era constatação. Os dias seguintes foram de despedidas silenciosas. A sargento Paula me abraçou forte e disse: Não esqueça da gente, capitã. Eu respondi: O que vivemos aqui não dá para esquecer. E o que eu aprendi, eu levo comigo. O olhar dela dizia o que as palavras não precisavam. Havia orgulho ali. Do outro lado da história, as coisas tomavam rumos previsíveis. Lucas, segundo Barreto, tentou sair do país, mas teve o passaporte retido. Helena entrou com recurso alegando problemas de saúde. O processo seguiria, lento, mas inevitável. E eu já não me importava. A justiça humana é demorada, mas chega. E quando chega, pesa mais sobre quem vive de aparências. Na véspera da viagem, fui sozinha até o quartel uma última vez. O pátio estava vazio. O eco dos meus passos era o único som. Subi ao salão onde tudo começou. As luzes estavam apagadas, mas o reflexo da lua iluminava o chão de mármore. Fiquei ali parada, olhando o mesmo espaço onde um dia fui humilhada. O mesmo onde, meses depois, reescrevi minha história. Tudo cabia dentro daquele salão. O começo e o fim. Tirei do bolso a caneta que ganhei e desenhei no ar, sem papel, o traço imaginário de uma assinatura. Era simbólico. Era meu ponto final. Na manhã seguinte, o avião decolou. A vista pela janela mostrava o sol nascendo sobre as nuvens, e eu sentia algo que não sentia havia muito tempo. Leveza. A farda me apertava menos. O corpo respirava melhor. Pensei em tudo que deixava para trás. Dor, escândalo, vingança,
justiça. E percebi que, pela primeira vez, não havia nada que eu quisesse mudar. No novo país, a rotina começou devagar. A missão envolvia treinar equipes médicas locais, coordenar apoio logístico, lidar com tragédias reais. Era um tipo diferente de batalha e, paradoxalmente, mais humano. À noite, eu caminhava pela base improvisada e olhava o horizonte, aquele mesmo horizonte que um dia eu achei que tinha desaparecido. Um mês depois, recebi um e-mail de Barreto. Curto, direto, sem preâmbulos. Caso encerrado. Condenação definitiva. Bens revertidos. Seu nome limpo. Apenas isso. Respondi com uma única palavra. Obrigada. Fechei o computador e fiquei olhando o céu estrelado sobre o deserto. Era impressionante como o mundo podia continuar girando, indiferente às pequenas tragédias humanas. E pela primeira vez, isso me pareceu bom. A indiferença do universo era liberdade. A vitória tinha vindo completa, mas sem aplauso, sem palco, nenhuma explosão de felicidade, apenas uma serenidade profunda. Porque no fundo, a justiça verdadeira não tem gosto de triunfo, tem gosto de quietude. Quando voltei ao alojamento, tirei a farda e me olhei no espelho. Havia rugas novas nos cantos dos olhos, marcas de noites sem sono, mas também uma luz diferente. Toquei o próprio rosto e murmurei: missão concluída. E naquele instante entendi. Eu não venci Lucas. Não venci Helena. Venci a mim mesma. A mulher que um dia acreditou que precisava ser aceita para ser respeitada. O resto foi só consequência. O som do motor do avião militar era diferente do de qualquer outro. Era mais grave, constante, como se a própria fuselagem respirasse junto com os passageiros. Eu estava sentada perto da janela, a farda impecável, o cabelo preso com o mesmo cuidado que aprendi a ter até nos dias de desespero. Do lado de fora, o amanhecer se estendia sobre as nuvens em tons de ouro e azul pálido. Aquela luz parecia dizer que, enfim, algo novo começava. Mas o novo, descobri, também carrega o peso do que ficou. Foram 32 horas de viagem até o continente africano, onde eu passaria os próximos meses em uma missão de cooperação militar e humanitária. Ao meu lado, 2 oficiais dormiam, e o ronco deles era o único som que me ancorava na realidade. Em algum momento, fechei os olhos e tentei descansar, mas o corpo, ainda acostumado à vigília, não cedia. A mente voltava sempre para o mesmo ponto, o salão do quartel. Aquela noite do jantar parecia uma lembrança distante, quase uma história contada por outra mulher. E talvez fosse mesmo. Quando o avião pousou, o calor me golpeou no rosto. O ar era denso, seco, e trazia o cheiro de poeira e querosene. Soldados locais nos aguardavam com saudações formais. A missão se instalaria em uma pequena base improvisada, cercada por campos de refugiados e uma cidade devastada por conflitos civis. O cenário parecia irreal. Barracas, filas de mulheres com crianças nos braços, olhares que misturavam medo e esperança. Ali, o conceito de dor ganhava uma nova escala. Nas primeiras semanas, mergulhei no trabalho com a mesma intensidade que sempre me salvara daquilo que doía. Coordenava equipes de logística, supervisionava entregas de suprimentos, acompanhava médicos em evacuações de emergência. Tudo era urgência. Tudo era vida em estado bruto. E à medida que o tempo passava, comecei a perceber algo que não estava nos manuais. Naquele lugar, ninguém perguntava de onde você vinha, o que você havia perdido ou quem te havia traído. O passado se dissolvia no calor. À noite, o acampamento era tomado por um silêncio absoluto, cortado apenas pelos sons distantes de insetos e o estalar das fogueiras. Eu me sentava do lado de fora da barraca, com um copo de café amargo, e observava o horizonte. Era estranho sentir paz depois de tudo. Uma paz sem festa, sem testemunhas, sem medalhas, apenas o ar quente e o som da própria respiração. Certa noite, um sargento local se aproximou. Trazia uma carta nas mãos. Chegou para a senhora, capitã. Peguei o envelope e agradeci. A caligrafia era de Barreto. Abri devagar. Dentro, uma única folha. Caso encerrado. O nome da senhora foi limpo oficialmente nos registros federais. Sem pendências. Tudo arquivado. Guardei o papel com cuidado, mas não o reli. Aquele capítulo não precisava de revisões. Nos dias seguintes,
Comecei a ensinar os novos soldados a operar sob pressão emocional. Criei protocolos de autocontrole baseados em experiências que nunca compartilhei. Falava de manter o foco, de respirar antes de agir, de usar o silêncio como escudo. Nenhum deles sabia que cada palavra vinha de um campo de batalha diferente. Um salão iluminado, um olhar gravado em vídeo, um contrato falsificado. A guerra que eu vivi não deixou marcas no corpo, mas formou cicatrizes invisíveis que agora serviam de exemplo. Uma tarde, enquanto ajudava uma médica a reorganizar o estoque de medicamentos, ela perguntou casualmente: "É verdade que você ficou famosa por causa de um vídeo?" Sorri. Depende do ponto de vista. Alguns dizem que eu fui humilhada, outros que eu venci. Ela riu. E você, o que diz? Pensei por um instante. Digo que sobrevivi. Os meses foram passando, e a rotina começou a adquirir ritmo. A cada missão concluída, a cada vida salva, a cada noite tranquila, algo dentro de mim se ajeitava, como se as peças finalmente se encaixassem. O corpo se acostumou ao calor, à poeira, à disciplina quase monástica. Eu lia cartas de cadetes do Brasil, agradecendo pela história que inspirava coragem. Guardava todas. Nunca respondi nenhuma. Não por frieza, por gratidão silenciosa. Havia uma menina em especial, chamada Clara, que me escrevia sempre. Dizia que sonhava em ser oficial, que assistia aos vídeos da cerimônia onde eu havia falado e que aquilo a fazia acreditar que dignidade também é farda. Um dia, ela enviou um pequeno desenho. Uma mulher de uniforme de pé sobre uma linha de sombra, com a legenda: "Ela não grita, ela fica." Prendi o papel na parede da minha barraca, bem acima da cama. Era o tipo de lembrança que pesa menos que uma medalha, mas vale mais que qualquer condecoração. O tempo passou, e a missão foi prorrogada. A rotina tornou-se casa. As cartas chegaram cada vez menos. Barreto me escreveu uma última vez, dizendo que deixaria o escritório e se aposentaria. "A senhora foi meu último caso. Terminei bem." Respondi com 2 palavras: missão cumprida. Um ano após minha chegada, fui convidada para representar o Brasil em uma cerimônia da ONU em Genebra. A viagem foi curta, mas o significado imenso. O tema do evento era Mulheres em Campos de Conflito. Quando subi ao palco, olhei para a plateia e vi rostos atentos, alguns curiosos, outros emocionados. Comecei com uma frase simples: "As guerras mais longas não deixam crateras no solo, mas fendas na alma." Contei sobre liderança, sobre resiliência, sobre ética, e sem citar nomes, sobre o poder do silêncio diante da injustiça. No fim, um diplomata americano me perguntou: "Como consegue falar sobre dor com tanta serenidade?" Respondi: "Porque aprendi que a dor só nos vence quando a transformamos em identidade, e a minha é feita de aço e cicatriz." Quando voltei para a base, a equipe me recebeu com uma faixa improvisada: "Orgulho do Brasil." Sorri, envergonhada, e voltei para minha barraca. Sentei-me, olhei para o desenho de Clara e para o papel de Barreto guardado dentro do livro. Pensei em Lucas e Helena, não com raiva, nem com compaixão, apenas com distância. Às vezes, o maior castigo é ser lembrado por quem já não sente nada. Nas noites seguintes, passei a escrever um diário, não de acontecimentos, mas de sensações. Nele, registrei o que aprendi: que a honra não é um prêmio, é uma postura, que o perdão, às vezes, é só deixar de carregar um nome dentro da mente, e que o silêncio, no fim, não é ausência de voz, é a forma mais pura de domínio. Certa manhã, um helicóptero trouxe um novo grupo de soldados. Entre eles, uma jovem de olhar firme, cabelo curto, farda recém-passada. Quando se apresentou, disse: "Sou a cadete Clara, senhora. Fui designada para servir sob seu comando." Fiquei imóvel por um instante, surpresa. "Clara", repeti. Ela sorriu tímida. "Sim, senhora. Fui a que mandou o desenho." Naquele momento, algo em mim se fechou em círculo. Peguei o pequeno papel da parede e mostrei a ela. "Você me lembrou do que eu esqueci por um tempo, que ficar de pé, às vezes, é a forma mais alta de lutar." O sol começou a descer no horizonte, tingindo a base de laranja. Caminhei até o ponto mais alto do terreno e fiquei olhando o deserto. O vento levantava poeira e me lembrava do som dos tambores do quartel, do eco das vozes, do peso da farda.
Mas agora o som não doía. Era familiar, quase doce. Fechei os olhos e respirei fundo. Pensei em tudo. No jantar, no vídeo, nos papéis, nas lágrimas que nunca chorei, nas vitórias que nunca comemorei. Tudo se reduzia a um só sentimento: libertação. Porque no fim, a partida não foi apenas geográfica. Foi uma travessia interna. Eu deixei o Brasil, sim, mas o que abandonei de verdade foi a necessidade de provar algo a alguém. O que sobrou foi simples, silencioso e inteiro. A certeza de que, independentemente do lugar, eu nunca mais seria definida pela voz de quem tentou me calar. E naquela noite, deitada na cama improvisada, escrevi a última linha do meu diário. Missão concluída. Sobreviver a mim mesma. O retorno ao Brasil aconteceu 3 anos depois da minha partida. O tempo havia passado como um vento constante, forte o bastante para apagar rastros, mas suave o suficiente para deixar lembranças intactas. Quando o avião pousou em solo nacional, o coração bateu em um ritmo que eu não sentia há muito tempo. Não de ansiedade, mas de reconhecimento. O país era o mesmo, mas eu não. O desembarque foi discreto. Nenhum comitê de recepção, nenhuma banda tocando hinos. Apenas alguns oficiais aguardando, e o mesmo céu cinzento que sempre acompanhava as manhãs de Brasília. Recebi ordens para comparecer ao Comando Central na semana seguinte, onde seria homenageada por mérito em missão internacional e contribuição ao fortalecimento da liderança feminina. Aquilo soava distante, quase protocolar, mas aceitei. Homenagens não me encantavam mais. O que me movia agora era o sentido que cada gesto carregava. A casa que me foi designada ficava em uma pequena vila militar, silenciosa, cercada de árvores. As paredes brancas e o som dos pássaros me pareceram quase irreais depois de tantos meses de deserto. Desfiz as malas lentamente, como quem desembrulha uma lembrança. Tirei da mochila o diário vermelho, as cartas de Clara e a caneta prateada que o Major Vasconcelos me dera. Coloquei tudo sobre a mesa. Era o resumo material de uma vida inteira. Nos primeiros dias, recebi mensagens das antigas colegas de quartel. Algumas queriam me ver, outras apenas me parabenizavam pela condecoração que seria entregue na semana seguinte. Eu lia tudo, respondia pouco. A solidão não era mais um peso, era uma escolha. Descobri que a quietude é a única forma de proteger a alma depois que o mundo já te devorou uma vez. A cerimônia aconteceu em uma manhã de sexta-feira, no auditório principal do comando. Eu cheguei antes, como sempre. O local estava cheio. Oficiais, civis, jornalistas, cadetes. O clima era solene, e as paredes pareciam respirar o mesmo ar de tensão e respeito que antecede algo histórico. Quando meu nome foi chamado, levantei devagar. O eco dos passos sobre o piso de mármore me lembrou, inevitavelmente, daquela outra caminhada. A do jantar do exército anos antes. Mas agora, cada passo tinha outro peso. Não de vergonha, mas de certeza. Subi ao palco, recebi a medalha e o certificado. O general responsável pela cerimônia fez um breve discurso sobre resiliência e exemplo moral. Falou do impacto da missão, do legado das novas oficiais formadas sob meu treinamento. E então, me ofereceu o microfone. Capitã Almeida, quer dizer algumas palavras? Por um instante, pensei em recusar. Mas algo dentro de mim, talvez o mesmo instinto que me manteve de pé no pior dia da minha vida, me fez assentir. Peguei o microfone. O salão inteiro se calou. Respirei fundo e olhei em volta. Senhores, comecei. Há muitos anos eu aprendi o valor do silêncio. Aprendi que ele não é ausência de voz, mas presença de controle. Aprendi que, às vezes, a maior forma de coragem é se calar quando todos esperam que você se quebre. E aprendi que a honra não é um título concedido. É uma escolha feita todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Parei por um momento. Vi rostos conhecidos, outros novos, e percebi que não estava mais sozinha dentro da instituição. Havia mulheres em cada fileira, fardadas, atentas, com o mesmo olhar que um dia foi o meu, o de quem aprende a suportar o peso e o orgulho de ser exceção. Quando eu parti deste país, carregava mais cicatrizes do que medalhas. Continuei. Mas entendi que cicatriz também é forma de medalha.
A única que ninguém pode tirar. E é por isso que estou aqui. Não para ser exemplo, mas para provar que a queda não define o soldado. O que o define é o modo como ele se levanta. As palavras ecoaram com uma força que eu não planejei. O silêncio que se seguiu foi quase físico, denso, cheio de algo que não se explica. O general se levantou e me cumprimentou com firmeza. O público aplaudiu, mas eu, por dentro, sentia outra coisa. Não orgulho, nem emoção, mas um tipo de encerramento sereno. Era o fim, enfim. Após a cerimônia, recebi uma carta do Ministério da Defesa, assinada por mãos que jamais imaginei voltariam a me dirigir respeito. Um convite para assumir oficialmente o Centro de Formação de Mulheres das Forças Armadas, um projeto permanente. Aceitei sem hesitar. A ideia de formar novas gerações, não apenas de oficiais, mas de mulheres preparadas para não ceder diante da injustiça, parecia o verdadeiro sentido de tudo que vivi. Os dias passaram tranquilos. A rotina da instrução era intensa, mas leve. Eu via nas cadetes uma energia que reacendia algo em mim. Esperança. Cada uma delas carregava uma história, um medo, um sonho. Algumas, como Clara, já sabiam da minha trajetória. Outras preferiam não tocar no assunto. E eu agradecia por isso. Não era necessário reabrir feridas para ensinar como curá-las. Certa tarde, enquanto caminhava pelo pátio da nova unidade, vi um carro civil estacionar próximo ao portão. O motorista desceu e deixou um envelope com o soldado de plantão. Para a capitã, disse. Peguei o envelope quando o turno terminou. Dentro, uma única folha amarelada. O remetente. Lucas Prado. Li com calma. As linhas eram curtas, hesitantes. Soube da homenagem. Não escrevo por perdão, porque sei que não mereço. Só quero que saiba que vivo simples, trabalhando longe, e que aprendi, tarde demais, que quem destrói uma mulher de honra nunca vence. Parabéns, capitã. Você venceu por nós dois. Fechei o envelope e o guardei no diário, entre as páginas que narravam o início da minha queda. Não respondi. Algumas histórias precisam permanecer no silêncio para continuarem tendo sentido. No mês seguinte, recebi uma mensagem de Clara. Senhora, lembra daquela frase que a senhora disse? Sobre a queda não definir o soldado? Escrevi ela na parede da sala de aula. Quis que todas vissem. Senti um nó na garganta. Respondi apenas. Então, já aprendeu o mais importante. À noite, sentei-me na varanda da casa da vila. O céu estava limpo, e o ar trazia o cheiro distante de chuva. Tirei da mesa a caneta prateada e escrevi uma última anotação no diário. A justiça foi feita, mas não foi ela que me devolveu a vida. O que me salvou foi ter aprendido a parar de lutar contra o que já acabou. Hoje, compreendo. Há batalhas que não se vencem, apenas se atravessam. E o simples fato de atravessar é a vitória. Fechei o diário, guardei-o na gaveta e pela primeira vez em muitos anos senti uma paz sem bordas. A mesma mulher que um dia assinou papéis de divórcio diante de risos, agora assinava compromissos de comando diante de aplausos. A vida é irônica, mas às vezes sabe ser justa. Meses depois, durante uma cerimônia interna, recebi um broche especial. Não de metal, mas de vidro, feito à mão pelas cadetes. Gravado nele, havia uma frase simples. Permanecer é resistir. Coloquei-o na lapela e percebi que, mais do que título ou medalha, aquilo era símbolo. Enquanto as cadetes marchavam no pátio, o som das botas ritmadas ecoava como um lembrete do caminho que percorri. Cada passo delas parecia apagar um pouco do peso que eu ainda carregava. Eu olhei para o horizonte e pensei que talvez fosse isso a tal da honra, não o reconhecimento público, mas o instante íntimo em que você olha para trás e percebe que suportou tudo sem deixar de ser quem era. O vento soprou leve, e eu fechei os olhos. Pela primeira vez, entendi que não havia mais nada a provar, nem a perdoar. A guerra terminara há muito tempo, e eu tinha vencido, não porque destruí meus inimigos, mas porque não deixei que me transformassem em um deles. Quando as cadetes encerraram o desfile, uma delas, Clara, aproximou-se e disse: Capitã, a senhora sempre diz que silêncio é força.
Mas às vezes a força também é sorrir, não é? Eu ri. Sim, cadete. Sorrir é quando a gente já venceu. E ali, sob o sol dourado de uma tarde qualquer, cercada por vozes jovens, uniformes limpos e olhares firmes, eu finalmente percebi. A verdadeira reconquista da honra não estava no retorno, nem nas medalhas, nem nas desculpas tardias. Estava no simples fato de que, depois de tudo, eu ainda acreditava naquilo que me fez vestir a farda pela primeira vez. A fé de que servir é proteger, mesmo quando quem você protege é você mesma. A humilhação virou memória. O silêncio virou legado. E eu, enfim, me tornei o que sempre fui, só que inteira.